para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em estudar funções e gráficos, né? Principalmente função de segundo grau. A de primeiro grau é basicamente uma reta, mas a função de segundo grau e funções mais elaboradas. Então, nós vamos utilizar o GeoGebra, que é um software gratuito, como o canal procura sempre mostrar aplicativos gratuitos que podem auxiliar a nossa vida. Essa é para aqueles estudantes que têm alguma dificuldade em entender como é o funcionamento com relação à variação do gráfico quando a gente modifica também os valores da função. Então vamos lá, só lembrando, eu não sou um matemático, tá? Isso é só uma dica para quem vai estudar matemática e como isso me ajuda, eu creio que possa ajudar muitas pessoas também. O software ele é tão legal que você pode fazer a instalação dele através do download, deixar instalado na sua máquina, se você for fazer um uso com bastante frequência ou com uma certa frequência, ou você pode utilizar no próprio site, clicando naquele botão de iniciar como eu fiz. Ele vai abrir aqui essa telinha e aqui como nós vamos fazer? Vamos, por exemplo, simular o comportamento de uma função de segundo grau, que ela tem, a gente vai ter que definir três variáveis. No caso, a primeira, como nós vamos fazer? Nós vamos entrar com os dados da seguinte forma. Aqui onde está piscando o cursor, eu vou definir o A igual a 2, por exemplo. O B eu vou definir igual a 3. E o C eu vou definir como igual a... Deixa eu colocar só para ficar diferente um valor negativo. Igual a 2, menos 2. Ok? Nós definimos então as três variáveis e agora nós vamos mostrar para ele que é uma função. Você pode fazer isso clicando aqui ou digitando f, abrindo parênteses, x, ele já entende que é uma função, igual, e aí você vai inserir a sua função de segundo grau. Como você vai fazer isso? Você vai colocar o a, que já está definido ali em cima, vai clicar no botão de vezes, x, e vai elevar ao quadrado. Para fazer isso, você vai clicar no botãozinho de Shift e acento circunflexo e número 2 para colocá-lo ao quadrado. Ok? Percebam ali que ele ficou ao quadrado. Opa, desculpa, eu cliquei errado. Percebam que ele ficou ao quadrado, mas faltaram as outras duas variáveis. Então vamos lá. A segunda variável nós vamos colocar aqui mais o b vezes o x. Nós não podemos esquecer o sinal de vezes. Ok? Mais o c, que no caso é um valor negativo. Então vamos lá, mais a variável c. Ele construiu este seguinte gráfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui o valor do c, porque o gráfico ele não está dando para ver muito bem. Eu vou aumentar aqui para... Vamos clicar nele duas vezes. Aqui no c. Nós vamos defini-lo como 1. Só para ficar mais fácil de visualizar. Ok? Então tá feito aí o desenho da parábola. E aí nós vamos agora analisar como é o comportamento dessa parábola. Ele é muito legal, eu vou fechar aqui para o gráfico ficar um pouquinho maior e ficar mais visível. Ele é legal porque você pode fazer vários tipos de estudos. Aqui em cima você tem algumas ferramentas que você pode utilizar, mas se você clicar com o botão direito em cima da parábola, você pode entrar aqui em configurações e também tem outras possibilidades que você pode utilizar, como por exemplo mudar a cor para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar aqui em vermelho só para demonstrar, tá? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar que existe essa ferramenta e ela é muito útil no estudo de funções e gráficos. Então vamos lá. Vamos observar como é que é o comportamento de uma parábola quando o valor do a, aqui no caso, né, que está multiplicando o x ao quadrado, quando ele é modificado. Então nós vamos perceber que em um determinado momento, quando o a começar a ficar negativo, a parábola vai mudar de posição. Nós podemos animar o gráfico da seguinte forma, é só clicar no play aqui. Ó, perceba que ele vai aumentando, ela mantém o posicionamento, mas agora ele vai mudar para negativo. E então, olha, a parábola então agora assume também um valor negativo e muda a sua concavidade. Ok? Eu vou parar aqui. Então, o A aqui ele vai definir se a concavidade é para cima ou para baixo,
Se o A for negativo, ela vai ser com essa concavidade aqui para cima. Se o A for positivo, ela vai ser com a concavidade para baixo. O C é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Só lembrando, pessoal, eu não sou um matemático, tá? Isso é só para demonstrar o funcionamento e como ela é tão simples que até uma pessoa comum como eu consegue entender o funcionamento e o desenvolvimento de uma função de segundo grau, por exemplo. O C, então, como eu estava dizendo, é o ponto onde ele vai cortar o eixo do Y. Está vendo aqui que eu defini o C como menos 1 e ele vai cortar aqui o eixo Y no ponto menos 1, como está acontecendo aqui agora. Então vamos animar para ver o que aconteceria se nós começássemos a variar o C. Vamos ver o que acontece com a parábola. Percebam que como o valor vai aumentando aqui, ele vai cortando o eixo Y em outros pontos. Eu vou dar uma pausa aqui agora. Ele está cortando no ponto 1,63. Vejam, ele está cortando aqui exatamente no ponto 1,63. Quando ele assumir um valor negativo, ele vai começar a cortar aqui abaixo do eixo do zero, né? Então vamos lá. Ó, ele assumiu um valor negativo nesse momento, percebam que ele está cortando lá no ponto 0,74. E assim ele vai descendo até uma variação de 5 para mais ou para menos, conforme vocês podem verificar aqui. E o B, você também pode simular a variação do B. Percebam aqui, ó, ele pode variar o gráfico. O que é mais interessante de nós notarmos aqui, nós podemos perceber que o gráfico ele vai variando para a direita ou para baixo ou para cima, mas o ponto onde ele corta o eixo Y não muda. Percebam aqui, ó, o B, a parábola, ela vai, vamos dar o play aqui, ó, ela vai se modificando, mas o ponto onde ele está cortando, ele permanece o mesmo. Ok? Sempre no ponto 1,13 lá, ó. Ele não sai daquele ponto 1,13, que é exatamente esse pontinho aqui, ó. Ok? Então, é muito legal essa possibilidade que nós temos aqui de estudar parábolas, funções de segundo grau com o GeoGebra. O site ele é muito legal, ele tem outras funcionalidades, outras funções, como, por exemplo, se você clicar aqui nos aplicativos, ele tem, inclusive, para cálculos de derivadas e integral, e é tudo grátis. É muito útil para quem está estudando matemática ou vai começar um ciclo de matemática que vai entrar nesse assunto, e dessa forma você consegue entender melhor quando o seu professor diz que está cortando no eixo Y da seguinte forma, o que acontece quando nós fazemos as variações aqui nas 3 variáveis. Então vai auxiliar bastante você nos seus estudos, e o seu professor vai complementar o que o seu professor te ensina com relação ao estudo de gráficos e de funções, principalmente se for uma função de segundo grau. Funciona para todo, tá? É que no caso aqui eu fiz como se fosse uma função de segundo grau, mas se você quiser, por exemplo, estudar uma função de primeiro grau, também funciona. É que uma função de primeiro grau basicamente é uma reta, mas digamos aqui que você quisesse estudar uma função de primeiro grau, você definiria o A igual a 2, por exemplo, e o B igual a 3, vai. E você vai definir aqui que a função f de x é igual a vezes o x menos o b, por exemplo. Aí, como eu disse, percebam que basicamente é uma reta, porque é uma função de primeiro grau, mas você também consegue fazer simulações com relação a alterações ali nas variáveis que nós definimos. Ok? Ó, como você pode perceber, aqui eu estou variando o b, e aqui se eu variar o x, você perceba que ele também faz as variações ali no gráfico, no desenho do gráfico, e facilita o seu entendimento. Eu espero ter sido útil mais uma vez com essa informação. Me perdoem os matemáticos, eu não sou um matemático, era só realmente mostrando a ferramenta. O site também, não se preocupem, vai estar na descrição do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal,
se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda o canal a crescer, porque quanto maior o número de pessoas que estiverem inscritos, mais gente nós conseguimos ajudar de forma gratuita e com dicas bastante interessantes como essa, por exemplo, no estudo da matemática, que muita gente que é de áreas que não são áreas humanas, por exemplo, muita gente tem alguma dificuldade no estudo de gráficos, funções e etc. E até mesmo para matemáticos, como eu mencionei, você pode, lá mais à frente, você pode utilizar para estudos de integral, derivadas e etc. Ok? Então não esquece de se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima dica.